E aí, pensa só, o que é que um jogo de tabuleiro lá dos anos 40 tem a ver com o smartphone que a gente usa hoje em dia? Parece que nada, né? Mas a resposta, olha, é surpreendente. Ela revela uma estratégia de publicidade que, pasmem, quase não mudou em 80 anos. Vamos mergulhar nessa história para entender essa conexão. Então, a nossa história começa num lugar bem inusitado. Imagina a cena: a biblioteca da Harvard Business School. Annabel O'Hagan, uma estudante de lá, estava pesquisando e deu de cara com algo bem peculiar: um jogo de tabuleiro antigo. A pergunta que fica é: o que um jogo desse estava fazendo ali, no meio de tantos artefatos do mundo dos negócios? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, genial. Porque a Annabel sacou na hora. Aquilo não era só um jogo. Na verdade, era uma peça de publicidade muito, mas muito inteligente. Foi tudo pensado para entrar na casa das pessoas como se fosse diversão, entretenimento, e não uma propaganda descarada. E tá aí ele, Blonde vai para a Terra do Lazer. O jogo foi criado pela Westinghouse, que na época era uma gigante dos eletrodomésticos, e o objetivo, gente, era muito esperto. A ideia era criar uma experiência interativa, sabe? Para fazer as pessoas associarem a marca não com trabalho, com tarefa, mas sim com diversão e família, com sucesso. Ok, para a gente entender o poder que esse anúncio disfarçado tinha, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar lá para os anos 40. A gente precisa analisar a mensagem que ele estava vendendo junto com os produtos. E essa mensagem era o ideal da família americana. E aqui tá uma sacada de mestre deles, a escolha dos personagens. A Blonde e o Dagwood não eram personagens criados para o jogo, não. Eles já existiam, vinham de uma das tirinhas de jornal mais famosas da época. Então, ao usar figuras que todo mundo já amava, a Westinghouse pegou um atalho direto para o coração dos consumidores. A Blonde era o retrato da dona de casa perfeita, super eficiente, sabe? E o Dagwood era aquele marido meio atrapalhado, cômico. Juntos, eles eram a personificação daquele ideal de família que a marca queria vender. A mecânica do jogo, em si, também era brilhante. Em cada casa do tabuleiro, os jogadores encontravam um problema doméstico, uma coisinha para resolver em casa. E a solução, adivinha? Era sempre um eletrodoméstico da Westinghouse. Se você caísse numa casa e tivesse o produto certo, tipo o fogão ou a geladeira, pronto, pegava um atalho e chegava mais rápido no objetivo final, a tal da Terra do Lazer. O produto virava o herói da história. E tem uma citação da análise da Annabel que resume tudo perfeitamente. A mensagem era cristalina. Como a ajudinha da Westinghouse, qualquer mulher poderia ser como a Blonde. Sabe, aquela dona de casa graciosa, super eficiente, que mantinha a casa em ordem e a família feliz, aparentemente sem nenhum esforço. Bom, inspirada por essa descoberta toda, a Annabel fez uma coisa muito legal. Ela resolveu reimaginar o jogo, mas para os dias de hoje, para o século XXI. Só que em vez de mandar a Blonde para a Terra do Lazer, a versão moderna dela vai para Terra do Trabalho. E olha, a transformação é completa. A Blonde de hoje não é mais dona de casa, de jeito nenhum. Ela é uma executiva. Os desafios dela não são mais os problemas domésticos, e sim o malabarismo de equilibrar a carreira com a maternidade. E os produtos que vêm para salvar o dia? Não são mais os eletrodomésticos da Westinghouse. Agora é a tecnologia da Apple. É isso mesmo. No lugar de fogões e geladeiras, os novos heróis são aqueles gadgets que a gente conhece muito bem. O Apple Watch ajuda ela a não perder a hora de manhã. O iPhone está ali para organizar o dia, colocar alarme. O laptop, claro, é para mandar e-mails e brilhar no trabalho. E no fim do dia, a Apple TV garante aquele descanso merecido. A Apple basicamente se torna a nova Westinghouse, a ferramenta que é vendida como essencial para o sucesso da mulher moderna. É aqui que a coisa fica fascinante. Quando a gente coloca esses dois jogos, o antigo e o novo, um do lado do outro, uma verdade impressionante aparece. A tecnologia mudou? Com certeza. A sociedade mudou? Muito. Mas a estratégia de publicidade, essa não mudou tanto assim não, hein? O paralelo é claríssimo. Lá atrás, a Westinghouse vendia a promessa da dona de casa perfeita. Hoje, a Apple, em muitas de suas propagandas, vende a promessa da mãe e profissional perfeita. Aquela que dá conta de tudo, sabe? O ideal de vida mudou, claro, mas a estratégia de vender uma vida sem falhas, uma vida perfeita que é alcançada com a ajuda de um produto, essa continua igualzinha. Mas calma, que a análise fica ainda mais profunda. Porque tanto o jogo dos anos 40 quanto a versão moderna dele têm uma coisa em comum. Os dois mostram uma realidade muito simplificada. É como se fosse uma versão editada da vida, que acaba escondendo as complicações de verdade.
Vamos pegar um exemplo bem claro disso. Na versão moderna, a Blonde enfrenta sexismo no trabalho, um problema super real, super complexo. E qual é a solução que o jogo apresenta? Ela coloca os AirPods da Apple para simplesmente não ouvir os comentários. Ou seja, o produto não resolve o problema de verdade, ele só oferece uma rota de fuga. Uma questão super séria, é banalizada só para que a marca possa se encaixar ali com uma grande solução. E tem outra citação da Annabelle que vai direto ao ponto. Ela diz que esse tipo de publicidade, principalmente a que conta histórias, acaba distorcendo a realidade. O objetivo final não é mostrar a vida como ela é de verdade, e sim criar um cenário perfeito onde o produto é o herói, a estrela, a peça indispensável. No fim das contas, tanto a terra do lazer lá de trás, quanto a terra do trabalho de hoje são fantasias. Elas colocam a gente dentro de caixinhas bonitas, como diz a análise, e ignoram completamente as dificuldades reais. Fazem parecer que o equilíbrio perfeito é uma coisa fácil de alcançar, contanto que você compre o produto certo. E a gente sabe que isso simplesmente não é verdade. A vida real é bem mais bagunçada e complicada que isso. Olha, o jogo da Blonde pode até ser uma peça de museu hoje em dia, mas a estratégia por trás dele está mais viva do que nunca. Ela está aí, no nosso feed das redes sociais, nos comerciais da TV, está em todo lugar. E por isso a pergunta que fica para a gente pensar é: qual é a história que estão contando para a gente hoje? E qual é a vida perfeita que estão tentando nos vender agora?